Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro nosso. Nós que estamos aqui no sétimo encontro, né? Um total de 11 encontros. Nós estamos aqui no sétimo encontro, refletindo de maneira super simples, né? Os tempos litúrgicos da igreja. Nós passamos pelo Advento, Natal, depois do Natal nós entramos na Quaresma, depois da Quaresma nós entramos na Semana Santa. Semana Santa, nós passamos para a Páscoa. Da Páscoa, nós falamos do tempo comum, na verdade, esse tempo comum aí que nós falamos foi de modo muito particular a importância da missa de domingo, né, Dominus Dei, Dia do Senhor, né, que é obrigação, missão de nós como católicos frequentarmos a missa no final de semana. E no encontro de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as festas que temos dentro do período do tempo comum. E tem uma citação de Santo Agostinho que é brilhante, quando ele diz assim, olha, como agora eu, que vim a vós em nome do Senhor, vos encontrei em vigília em seu nome. Assim, o próprio Senhor, em cuja honra celebramos esta solenidade, encontrará sua igreja velando na luz da alma quando vier despertá-la. Isto é Santo Agostinho pronunciando, falando sobre exatamente este tempo nosso de vigilância que acontece o ano inteiro, né? No caso, essa oração de Santo Agostinho, ele está ali na vigília pascal, mas elas meio que desdobram, se é que a gente pode falar assim, para todo o ano litúrgico, quando nós devemos buscar que quando Cristo voltar, ele encontra a sua igreja velando na luz da alma, ou seja, que esteja em oração constante. E dentro desse tempo litúrgico, que é o tempo comum, que não é comum no sentido banal, comum no sentido de menos importante, é comum porque a igreja se estrutura no ordenamento e dentro desse ordenamento nós temos o tempo comum. E nesse tempo comum ocorrem algumas festas que são importantes. E aí tem algumas festas que a gente chama aqui de litúrgicas tradicionais, que são Transfiguração, Exaltação de Santa Cruz. Temos também as festas que são próprias da Igreja Romana, lembrando que nós somos da Igreja Romana, tem a Igreja de a Igreja Gregoriana, a Igreja Bizantina. Então, algumas festas pode ser que diverjam um pouco, mas dentro da nossa Igreja Romana, nós temos ali Solenidade da Santíssima Trindade, Santíssimo Corpo de Cristo, Corpus Christi e Sagrado Coração de Jesus e de Cristo Rei do Universo. Existem também algumas festas que são devotadas mais à Virgem Maria, né? Que são ali quando Jesus é apresentado no templo e também quando nós fazemos a Anunciação do Senhor. Existe ali uma certa relação com festas marianas. Dentre todas elas, nós vamos nos deter em algumas de maneira muito particular. Nós vamos olhar para a apresentação do Jesus no templo e nós vamos olhar a Anunciação do Senhor, iremos olhar a Santíssima Trindade e a festa de Corpus Christi, do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus. Passando aqui para a primeira festa, né, o primeiro grande momento do tempo comum, que é a solenidade de apresentação do Menino Jesus, ela é uma solenidade porque ela vem celebrar um momento, vamos dizer assim, da vida de Cristo, quando então Maria e José levam o menino e o apresentam diante do templo. Lembra-se que Maria e José eram religiosos, eram praticantes do judaísmo, eram pessoas de Deus, eram pessoas da igreja, dentro do contexto ali do judaísmo, porque não havia cristianismo ainda, óbvio.
mas eram pessoas que seguiam os preceitos judaicos. E dentro da lei mosaica, dentro da lei que Maria e José estavam inseridos, todo primogênito deveria ser consagrado a Deus 40 dias depois do seu nascimento, relembrando exatamente o momento, né? O momento quando lá no Antigo Testamento, no Egito, os primogênitos foram levados, foram preservados na noite da primeira Páscoa, durante a saída do Egito. O Evangelho de São Lucas fala assim, ó. Olha que bacana que fala o Evangelho de São Lucas. Concluídos os dias de sua purificação da mãe e do filho, segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E é bonito perceber que Jesus é apresentado no templo, é apresentado para Deus, para o seu próprio Pai, e Maria e José, ali simbolizando a sua família, apresentam o filho ao próprio Pai. Chegam desapercebidos, chegam sem fazer alarde, chegam como uma família comum, apresentando diante de Deus a coisa mais importante, o objeto, o ser mais importante de toda a história, que é o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. É bonito perceber que neste dia, de modo especial, a liturgia ela nos desperta com um salmo responsorial para que adoremos o Rei da Glória no seio dessa discreta família. Mas as festas, isso é bom a gente deixar bem claro, elas não foram sempre celebradas pela igreja. Nós, ao estudarmos um pouquinho as festas litúrgicas, a gente percebe que umas foram incorporadas no século III, no século IV, outras só no século XVI, século XVII. Por quê? Porque a igreja vai entendendo, vai estudando, vai refletindo sobre a sua importância e incorporando aquilo que ela entende como fundamental dentro do grande espírito litúrgico. Essa festa mesmo aí da apresentação do menino Jesus, ela era celebrada no dia 14 de fevereiro, que celebrava então 40 dias depois da Epifania do Senhor. Só que a, a igreja foi entendendo a necessidade de algumas mudanças e o rito romano começou a celebrá-la então no dia, começou a celebrá-la em outra data. Por quê? Porque o Natal passou a ser celebrado dia 25 de dezembro. Então a apresentação mudou de data no dia 2 de fevereiro. E assim depois toda a igreja fez essa mudança. Percebam? É um arranjo, é uma organização de datas. Umas com datas físicas, certo? Ou seja, é data e acabou. E outras elas vão se organizando diante do calendário, diante da estrutura narrativa do tempo litúrgico da própria igreja. Quando a gente parte, por exemplo, uma segunda festa, que é a Anunciação do Senhor, ela acontece no dia 25 de março, quando a igreja então celebra o anúncio do cumprimento das promessas de Deus. É tão bonita essa parte, porque olha o que acontece aqui, ó. Maria conhece dos lábios do anjo que achou graça diante de Deus. Pela ação do Espírito Santo, conceberá um filho que será chamado Filho de Deus. Salvará o seu povo, se levará sobre o trono de Davi e o seu reino não terá fim. É a festa da encarnação. O Filho eterno do Pai entra na história, faz-se homem na carne de Maria, uma moça humilde do povo de Israel. Desde então, a história não é mais uma simples sucessão de séculos, anos, dias, mas sim o tempo de uma presença que lhe dá pleno significado e abertura a uma sólida esperança. Quem fala isso é Bento XVI. É através, então, da anunciação do Senhor que a gente percebe o quê? Que é uma festa que anuncia a vinda de Jesus, mas também é uma festa que tem um dedo mariano.
Porque ó, a personagem que está ali, a personagem que recebe esse anúncio é Maria. Na Palestina, essa celebração, ela acontecia lá no século IV. Tanto é que foi levantada uma basílica lá, né, a Basílica de Nazaré, onde a tradição então colocava como sendo a casa de Maria. E depois, como a gente sempre falou, a igreja vai se estruturando, vai moldando e transformando as datas dentro do seu próprio calendário. Tanto é que depois, olha que bacana, tanto é que depois, durante o século V, a festa foi difundida pelo Oriente Cristão, para depois ser transmitida para o Ocidente. Na metade do século VII, a celebração na Igreja Romana começou a acontecer no dia 25 de março, sobre a vocação do Annunciario Domini. A data escolhida para a festa parte de uma antiga tradição, colocava a criação do mundo no dia preciso do equinócio da primavera, correspondendo ao 25 de março no calendário juliano. Então, novamente, percebam, é uma estrutura de datas que a gente vai, que a gente não, né? Que a igreja vai colocando justamente para mostrar a importância dos tempos litúrgicos dentro da história da igreja. Uma outra festa que também acontece no período do tempo comum é a da Santíssima Trindade. José Maria Escrivá falava assim sobre isso, ó. Ouviste-me dizer muitas vezes que Deus está no centro de nossa alma em graça. Portanto, todos temos uma linha direta com Deus Nosso Senhor. De que valem todas as comparações humanas com essa realidade divina maravilhosa? No outro lado da linha, esperando por nós, está não só o grande desconhecido, mas a Trindade inteira. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma pena que os cristãos nos esqueçamos que somos trono da Trindade Santíssima. Aconselho-vos que desenvolvais o costume de procurar a Deus no mais profundo do vosso coração. Isso é a vida interior. Essa festa começa a ser introduzida a partir do século XIV. Ela já tem origens antes do século XIV. São Leão Magno mesmo já costumava, lá quando estava desenvolvendo a sua doutrina sobre a Trindade, já costumava a celebrar uma festa referente à Santíssima Trindade. A Igreja Romana não define uma festa especial no calendário para a Santíssima Trindade. Isso só vai acontecer muito tempo depois, quando o Papa João XXII, século XIV, introduz no calendário romano, no calendário do tempo litúrgico, a festa da Santíssima Trindade, que é um domingo anterior ao domingo de Pentecostes. Então, a gente vai celebrar o domingo de Pentecostes, um domingo antes, a igreja faz memória de que, olha, esse Espírito Santo que está para vir faz parte dessa Santíssima Trindade. E essa Santíssima Trindade tem que ser celebrada, né? Tem que ser feita memória, para depois acontecer a festa de Pentecostes, que é 50 dias depois, quando então Jesus envia o seu Espírito Santo. Outra festa que também nós temos dentro do tempo comum é a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus Cristo, conhecido como Corpus Christi, que é uma quinta-feira, né, que no Brasil é feriado. E o que simboliza a festa de Corpus Christi? A festa de Corpus Christi significa realmente a grande festa da presença real de Jesus na Eucaristia. Uma festa que nasce ali na Idade Média, fruto de uma grande piedade eucarística, num período conturbado de controvérsias teológicas, se é que a gente pode dizer assim, e ela se institui-se na Bélgica, se eu não me engano, no século XIII. Uma santa chamada Santa Juliana de Monte Cornilon, que dedicou parte de sua vida justamente a promover a devoção ao Santíssimo Sacramento, institui então esta festa, tendo por assinatura o Papa Urbano IV, que vai vendo o grande o milagre eucarístico de Bolsena. O milagre eucarístico de Bolsena, eu tinha escrevido. Bolsena, quer ver? Eu tinha estudado
É isso mesmo, o milagre eucarístico de Bolsena, que foi quando um sacerdote chamado Pedro de Praga, se encontrava em viagem pelo país, duvidava da presença de Cristo na Eucaristia. Ao celebrar a missa da Basílica de Bolsena, o padre vê a hóstia transformar-se em carne durante a consagração. De acordo com o site Miracoli Eucharistici, este milagre sustenta a fé do sacerdote duvidoso acerca da real presença de Cristo na Eucaristia. Aí o Papa Urbano IV, então, decide estender a festa do Corpo de Cristo, que é um momento compreendido somente na Diocese de Liege, para toda a Igreja Universal. E aí a festa se torna uma festa mundial da Igreja, lembrando que é o único dia, se me falha a memória, que Jesus Eucarístico sai pelas ruas, sai da igreja, né? É o único dia que ele passeia pelas ruas, que ele passeia pela, pela cidade, se é que a gente pode dizer assim, em comparação ao resto do ano, que ele fica dentro do templo. É bonito perceber nessa Santíssima Festa do Corpo e do Sangue de Cristo que tem uma citação do Papa Francisco, que ele diz assim, ó, cada um de nós pode se perguntar, e eu? Onde quero comer? Em que mesa quero me alimentar? Na mesa do Senhor? Ou sonho com comer gostosos manjares, mas na escravidão? Além disso, cada um de nós pode se perguntar: qual é a minha lembrança? A do Senhor que me salvou ou a do alho, das cebolas da escravidão? Com que lembrança sacio a minha alma? A mesa é o banquete eucarístico, né? O Papa Francisco está falando aqui para a gente. E tem uma antífona, tá? Tem uma antífona da Santa Missa que, segundo a tradição, foi escrita, né, foi redigida por São Tomás de Aquino, quando ele fala: ó sagrado banquete em que se recebe Cristo, renova-se a memória da sua paixão e a alma se enche de graça e nos é dado o penhor da glória futura. É uma grande festa da igreja também, que reforça a presença real de Jesus na Eucaristia e o seu sangue real no vinho que é consagrado no altar. Essas são as festas mais importantes, vamos dizer assim, dentro do tempo comum. Ainda nós temos para falar do Sagrado Coração de Jesus, nós temos para falar ainda da festa da Transfiguração do Senhor, exaltação da Santa Cruz, Cristo Rei do Universo, que a gente vai deixar para um outro momento, para não ficar uma aula muito grande. Lembrando que a gente está fazendo aqui é só colocando os apontamentos de algumas festas litúrgicas, mas cada uma vale o estudo, vale a leitura, vale aqui o aprofundamento. Muito bem? Pessoal, obrigado pela presença, desculpa se eu falei alguma coisa errada, mas acredito que não. A gente sempre está aprendendo junto aqui tudo, não é verdade? E sempre quando a gente aprende, a gente ama mais a Deus, frequenta com mais verdade, com mais entrega a Santa Missa, e é essa sempre a nossa missão. Curta, siga-nos, acompanhe aí nas redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube. Tem vídeo novo quase todo dia, se não todo dia, tá bom? Até a próxima. Muito obrigado. Deus abençoe.